distribuição dos dias de férias e feriados e o aumento do tempo de trabalho aumentam a competitividade da economia portuguesa. O antigo Ministro do Trabalho, Bagão Félix, e o especialista em recursos humanos, Luís Bento, duvidam da ideia e alertam para o risco de fazer diminuir a assiduidade dos trabalhadores. Luís Bento está contra esta alteração da lei de 2003, que, segundo ele, até trouxe bons resultados. Esta é uma medida que, na minha opinião, é perfeitamente intocável, porque tem tido um excelente efeito nas empresas. Tem permitido diminuir significativamente o absentismo em muitos setores de atividade. Portanto, é uma medida que não deveria ser mexida de forma nenhuma, porque não é deixando de estimular uma redução do absentismo que nós vamos aumentar a competitividade, porque vai ter como consequência, se estes temas forem suprimidos, é que vamos voltar a ter taxas de absentismo mais elevadas e, portanto, a medida do governo vai ter um efeito perverso. Vai sim diminuir a competitividade. Luís Bento contesta desta maneira a intenção do governo de acabar com os 3 dias de majoração das férias para os trabalhadores que não faltam durante um ano de trabalho, não faltam ou faltam pouco. A lei foi criada no tempo do Bagão Félix, como Ministro do Trabalho, em 2003, que agora questiona também os efeitos secundários desta decisão do governo. Esta medida precisa que haja um estudo que responda à seguinte pergunta: estes 3 dias, em que medida é que diminuirão ou não o absentismo? Porque, de facto, se retira este incentivo a título definitivo, admito que haja comportamentos que já não têm este prémio para aumentar o absentismo. Então, digamos, tem um efeito bumerangue, ou seja, uma medida no sentido é anulada por outra no sentido. Bagão Félix, antigo Ministro do Trabalho, agora Conselheiro de Estado. Ora, os empresários olham para estas propostas do Governo de forma positiva. Pedro Ferraz da Costa, Presidente do Fórum para a Competitividade, mesmo elogiando a medida da redução das férias, alerta, no entanto, para a necessidade de outras coisas serem feitas nas empresas para aumentar essa competitividade. A partir do momento em que passou de 22 para 25 dias úteis, que são 5 semanas, as pessoas passaram a fracionar as férias e nas empresas já era difícil fazer uma reunião com 6 ou 7 pessoas que nunca se sabia se havia algum que estava de férias, porque as pessoas depois metiam férias aqui e encostadas aos 15 de semana e depois uma desorganização enorme. Portanto, a redução das férias pode ser vantajosa para as empresas. Com certeza, ninguém vai dizer que é agradável. Agora que é necessário, é necessário com certeza. E vai aumentar a competitividade? O que vai aumentar a competitividade decisivamente e as pessoas convencerem de que têm no mesmo tempo que produzir mais rendimento, porque senão continuamos numa situação em que o país consome ou quer consumir mais do que aquilo que produz. Pedro Ferraz da Costa, o Presidente do Fórum para a Competitividade, ouvido esta manhã pela jornalista da TSF, Ana Sofia Freitas. Luís Filipe Reis, Presidente da nova Confederação dos Serviços de Portugal, que não tem assento na concertação social, onde a medida vai ser discutida esta tarde, admite que esta redução do tempo de férias possa, de facto, trazer ganhos de produtividade. Terá um ganho da competitividade das empresas, vai verificar uma situação que estava mal resolvida, até porque estes dias eram obtidos em condições pouco claras e, portanto, temos que clarificar a situação laboral e, obviamente, ajudar a competitividade das empresas. Mas é possível quantificar esse ganho? Isso está estudado? Tem dados concretos sobre, de facto, o que é que representa nas contas de uma empresa? Esta medida é muito recente para já haver esse cálculo com detalhe, mas obviamente são mais 3 dias de trabalho e isso neste momento é muito importante. A discussão vai seguir no fórum depois das 10 da manhã, no fórum da TSF, e às 3 da tarde na concertação social. Os sindicatos fizeram, entretanto, as contas e dizem que todas somadas estas alterações já têm um peso significativo no aumento do trabalho pelo mesmo salário para os trabalhadores portugueses. Estamos a falar de alterações que têm a ver com a meia hora a mais de trabalho diário, os feriados deixam de o ser, e também este fim do acrescento de 3 dias ao tempo de férias. 20 a 30 dias a mais de trabalho por mês são as contas feitas pelo sindicato, que hoje vai estar também representado na reunião da concertação social. Os líderes sindicais já fizeram saber que não concordam, criticam mesmo, de forma veemente, esta proposta do governo. 9 horas, 5 minutos, menos uma hora nos Açores. As críticas do Presidente da República a algumas medidas tomadas pelo Governo até agora
não têm sido bem encaixadas por elementos do PSD. O vice-presidente da bancada parlamentar laranja, Luís Menezes, um deles, chega a usar o termo leviana para qualificar a forma como o Presidente analisa algumas reformas. A forma algo leviana, como eu acho que o Sr. Presidente da República se referiu a algumas medidas que este Governo estava a tomar, quando ele sabe, porque como ele diz muitas vezes, é economista, e por isso ele sabe bem a situação em que o país está e que não há volta a dar aos sacrifícios que todos temos que fazer, eu não esperava isso, eu votei nele e não esperava isso. Tenho muita confiança naquilo que ele irá fazer para a frente, mas não posso deixar de salvar, relativamente a algumas medidas que este Governo tomou, as declarações foram demasiado extemporâneas. Senti falta de solidariedade. Eu senti, enquanto português, não percebi o porquê do Presidente da República, conhecedor da realidade do país, conhecedor dos problemas económicos que o país vive, não ter tido a solidariedade para este Governo em início de funções que teve para muitas medidas bem mais gravosas que o anterior Governo tomou. Nesta conversa com o jornalista Ângela Braga, da TSF, o deputado do PSD lança uma ideia para o partido do lado na coligação do Governo para que Paulo Portas seja mais ativo e presente politicamente. Eu tenho visto muitas vezes o Dr. Paulo Portas. O Dr. Paulo Portas já resolveu muitos problemas em alguns países de algumas empresas portuguesas nos últimos 6 meses. Se eu gostava de o ver mais no combate político, mais na parte da explicação política aos portugueses, vou-lhe ser muito sincero, gostava de o ver mais nesse capítulo também. Mas ele não pode estar em todas. É óbvio que o país precisa de um Dr. Paulo Portas também presente, ativo, a dar as suas opiniões, porque ele é um político de primeira água, ele tem muito trabalho lá fora, mas espero e tenho a certeza que ele também vai começar a ter uma voz ativa, ou mais ativa também cá dentro, e a dar as suas opiniões. Luís Menezes, vice-presidente da bancada parlamentar do PSD, entrevistado por Ângela Braga, a propósito dos 6 meses de governo PSD-CDS, que ontem foram cumpridos. É uma entrevista para ouvir depois das 2h30 na emissão TSF. E agora as prendas. A crise, já se sabe, leva a cortes em tudo, até nas prendas dos mais novos. As crianças não estão livres do aperto das famílias este ano. Um estudo de consumos de Natal, realizado pelo Instituto Português de Administração de Marketing, conheceu as intenções de compra de Natal de quase 380 pessoas na região do Grande Porto. As conclusões, o Binatel, apontam para a admissão por parte de alguns que não comprarão presentes para os filhos este ano. O estudo mostra que entre os inquiridos com filhos, 14% admitem não comprar presentes para os mais novos neste Natal, e no topo da lista de prendas para os miúdos aparecem não os brinquedos, mas roupa e sapatos. Os mais crescidos têm ainda menos sorte. Nos casais, 25% dos cônjuges não vão receber nada e até a restante família pode ter um Natal em branco. Apenas metade das pessoas conta fazer ofertas à família mais chegada, como pais ou irmãos. Fora do âmbito familiar, a redução é ainda maior. Apenas 1 em cada 4 amigos vai receber prendas. E mesmo entre aqueles que admitem dar alguma coisa, os cortes são transversais. E os mais crescidos são também os mais sacrificados. 86% dos inquiridos dizem que o corte principal vai ser em prendas para adultos e 23% admitem reduzir as despesas com ofertas para crianças. Este estudo mostra ainda um emagrecimento do orçamento médio para as compras de Natal, está nos 280 euros, uma diminuição de quase 25% em relação ao ano passado, quando as intenções eram de gastar em média 370 euros. Um valor que não surpreende quando olhamos para a intenção anunciada por 8 em cada 10 pessoas de gastar menos neste ano do que em 2010. São conclusões de um estudo de consumos de Natal realizado pelo Instituto Português de Administração de Marketing, Marketing School, que pode ser conhecido em maior detalhe em tsf.pt. Uma solução para esta escassez de fundos na carteira de cada um poderia ser uma recapitalização com base na sorte. Há um jackpot do Euro Milhões amanhã à noite, mas esse já não virá a tempo útil para o Natal. Em Espanha, a folga é maior em termos de tempo, porque as prendas só serão trocadas e abertas no dia de Reis, ou seja, a 6 de janeiro. Hoje anda à roda o El Gordo, um dos maiores prémios de lotaria da Europa. E a animação é grande nas ruas para comprar um dos 100 mil bilhetes emitidos, Joana Sousa Dias. ¡El gordo, los millones, la suerte! ¡La lotería!
Estão por todo o lado e dizem ter o número vencedor, o número da sorte. Lotería de Navidad, que llevo el premio. El gordo de Navidad. El gordo, que llevo lo que toca. Para Navidad premio. O preço de cada décimo, como aqui se chama, Aquí en la calle ha vendido el autorizado con el 10%. 22 euros que já fazem diferença. Os vendedores queixam-se. Nunca tiveram um ano tão mau. Se nota la gran crisis que tenemos. Aposta-se menos, mas não se desiste. Bueno, un poquito menos con la crisis, pues menos. Más o menos 300 euros así. E são muitos os que confiam mais na sorte que no novo governo. A la suerte de lado. Porque la suerte es algo más seguro. E há quem acredite que sorte é ter Rajoy como novo primeiro-ministro. Yo creo en la suerte que tenemos de que tenemos este nuevo gobierno. Sorte é também o que muitos desejam ao novo executivo, que tem, para os próximos tempos, uma gorda e difícil tarefa. Vale, cariño, gracias, suerte. Anda à roda esta noite, o El Gordo. São já 12 os minutos que passam para lá das 9 da manhã na TSF. Daqui a pouco há humor com o Bruno. Lugar, para já sublinhamos destaques desta edição, no Domingos. Bem, a propósito, lembrar que em Espanha os espanhóis vão ter hoje um novo governo. Ontem já foi anunciado o elenco governativo de Mariano Rajoy, após estar marcado para hoje, amanhã, primeira reunião do Conselho de Ministros. O Porto ganhou, entrou bem na Taça da Liga, ganhou 2-1 em Passos de Ferreira, jogo antecipado da primeira jornada da terceira fase da Taça da Liga. Hoje há Sporting Marítimo, mais logo, e também Oliveirense, Oliveirense, jogos da Taça de Portugal. Nas meias finais já está a Académica, que ontem ganhou ao Desportivo das Aves. A discussão de hoje passa muito pelas férias, a falta delas, acima de tudo, menos férias, é a proposta do Governo na concertação social para discutir, entre outras coisas, na reunião marcada para depois das 3 da tarde em Lisboa. E há também as notícias, um atentado, ou melhor, um conjunto de atentados, explosões em Bagdade, na capital do Iraque. Os mortos serão mais de 60, o número de feridos cerca de 200, de acordo com o último balanço das autoridades. Estas e outras notícias em tsf.pt